vai ser só pra você. Aí ele vai te pedir, manda a pergunta. Se for pro chat, você vai... Sim, eu vou copiar aqui no bloco de notas e vou enviar. Né? Bom. Então até vou tirar isso daqui. Bem, vou deixar, porque aí qualquer coisa... Vai ser bom, vai ser um sucesso, vai dar tudo certo, isso vai dar vontade de Deus. Pretensão salarial, posso falar, né? Tipo assim, olha, eu quero muito tentar conciliar com o trabalho que eu já tenho, que é totalmente home office. Tem um horário de atendimento bem reduzido, é bem maleável, de acordo com a demanda. Então, assim, um dia antes eu consigo ver se a demanda tá mais alta, eu consigo começar mais cedo, antes do horário de trabalho. De segundas, quartas e sextas, que eu tenho que ficar full time na empresa, né, de vocês, mas caso a remuneração seja mais alta do que o que eu já ganho, eu não tenho problema nenhum em sair. Isso. Bom. E que você dá, se eles perguntarem por que você tá procurando um emprego, você fala que você gosta muito do seu trabalho. Eu gosto muito do meu trabalho, eu adoro o que eu faço, mas eu tenho um bichinho que não me deixa ficar acomodada. Então, assim, parece que eu já aprendi e já contribuí para a empresa tudo que eu poderia, porque a dona, ela tem um limite, porque a empresa é mais por um hobby dela, não é uma coisa que ela quer expandir de uma maneira muito grande. Então, eu acho que dentro desse perfil de empresa, eu não tenho mais... O hobby dela fica meio atacando. Não. Acho que dentro do perfil da empresa... Você não vê um crescimento pra sua posição hoje, por isso que você não vejo um crescimento pra minha área hoje, mas assim, eu adoro o que eu faço lá. Então, eu super ficaria, tentaria conciliar, a não ser que realmente não dê, e aí eu teria que optar por um dos dois trabalhos e não é um problema pra mim ficar em apenas um também, mas a remuneração precisa ser mais do que eu já ganho hoje. Eu já ganho, eu posso falar 4 mil, né? Já ganho 4 mil reais. Pode falar 4 mil. Precisa ser maior do que o que eu faço. Pra fazer sentido pra você. Pra fazer sentido Eles pra mim. falam assim, não, a exigência é essa aí. Você fala, não, tem que refletir e tal, porque... Eu vou precisar refletir. Vai ser ótimo, amor. Já vou começar. Que Deus me abençoe, em nome de Jesus, me dê sabedoria, que eu não fique nervosa, que tudo passe, em nome de Jesus. Você tá gravando, amor? É pra tá, amor. Aperta Command Shift 5. Se der a opção de parar, é porque tá gravando. Tem um quadradinho também que fica lá em cima. Tá. Aí, parar a gravação de tela. Mas eu não quero, então eu só faço isso, né? Isso. Aquele quadradinho também é o que encerra. Se tiver o quadradinho é porque tá gravando. Mas isso não é me pedir pra querer ver algo meu aqui, não, né? Nem dá pra ver, não. Não, mas tipo assim, abre seu computador agora. Não, você pode transmitir de boa, não vai ficar aparente em lugar nenhum. Entendeu? Mas aí eu fecho isso. Não precisa fechar, você fala. Ao norte. Até melhor, tipo assim, mostra que você é bem organizadinho. Eu faria suas perguntas. O WhatsApp Business é de boa. É Fábio e Guilherme, né? Isso. WhatsApp Business é Rodrigo e Guilherme.
Boa tarde. Oi, Lu, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? E com você? Tudo jóia. Só te explicar, esse outra pessoinha que tá aqui é um software que a gente está testando que grava automaticamente e ele descreve tudo que foi falado na reunião, na qual a gente está testando por aqui nas nossas deles, nos treinamentos. Não é uma pessoa, não, Tá, tá? joia. Mas não vai entrar mais ninguém? É só a gente mesmo? Então, é só a gente. Deixa eu só colocar aqui para gravar, Perfeito. que o Gui assiste depois. Tá bom. Lu, eu sou a Thaís, que entrou em contato contigo por ligação. Eu estou conduzindo o processo seletivo do Guilherme e do Rodrigo. E a primeira coisa que eu quero te falar é que talvez o nosso processo seletivo, essa parte da entrevista, ela seja um pouco diferente do que você está acostumado. A gente não tem muitas perguntas padrões. Então eu quero te pedir para ser o mais sincera possível, assim, porque o que importa para a gente é conhecer o que te moldou até aqui, o que te trouxe até aqui, a pessoa que realmente você é. A gente, claro que a experiência, ela conta muito, as experiências profissionais que você teve, mas é muito mais importante pra gente saber quem realmente é você. Tá bom. Tá? Prazer, então, Thaís. bora lá. Vamos começar com as perguntas que você trouxe. Tá. Eu te mando pelo chat ou eu só falo? Pode me mandar aqui no chat mesmo, tá. Que fica mais fácil. Só abrir ela aqui. Tem muito tempo que você mora em Brasília? Desde que eu nasci. Eu sou daqui, de Brasília. Meu pai é do Rio de Janeiro e minha mãe é de Minas, mas eu nasci em Brasília. Eu sou de Minas. Ai, que legal. Te mandar aí, tá? Show. Eu também moro a vida toda aqui. Mesmo bairro, mesma cidade, mesmo tudo, assim. Que legal. Eu, assim, não moro no mesmo bairro, né? Porque eu me casei recentemente, e aí agora eu estou morando, né, com meu esposo, mas muito legal. Sempre morei em Brasília. Bom, bora lá para as perguntas. Bora. Me conta um pouquinho qual foi o desafio que fez você mais crescer na vida. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre, assim, eu trouxe perguntas que vão mostrar a Ludmilla, né, o pessoal e o profissional, que eu acho que vocês vão conseguir me conhecer por completo, assim, entendendo o que da minha vida pessoal eu trago pro meu profissional também, o que pode me ajudar, enfim, por isso que eu trouxe perguntas um pouco variadas. Mas vamos lá. Acho que o desafio maior que eu tive foi quando a minha mãe, né, queria separar do meu pai aos 17 para 18 anos, e ela nunca teve condições de separar, enfim. E eu comecei a trabalhar e falei com ela, mãe, vamos lá, eu banco com você, eu vou contigo, você não precisa pagar, eu vou e pago, eu vou correr atrás e a gente sai dessa situação. E eu acho que isso me trouxe essa resiliência, essa vontade de vencer, essa vontade de fazer o que eu amo e correr atrás para as pessoas que eu amo também. Então, me trouxe essa garra que eu tenho hoje, essa vontade de não desistir, não desisto fácil, de conquistar novos objetivos para que eu possa ajudar as pessoas que eu amo. Então, eu acho que esse foi um grande desafio, me trouxe bastante sair da zona de conforto, né? Aos 18 anos já ter que bancar uma casa, enfim. Então, acho que esse é um bom ponto para ser falado. Legal, Lu. E qual que é o resultado que você vem alcançando na empresa que você está atualmente? Vamos lá. Quando eu entrei na empresa que eu trabalho, chama Magenta, é uma empresa de publicidade aqui de Brasília, né? Assim, elas fazem conteúdo criativo, de fotos e vídeos para grandes marcas, de catálogo, Instagram, enfim, para infoproduto também, mas vamos lá. Quando eu entrei, elas faziam packs pequenos, packs menores, que atendiam clientes recorrentes, que já conheciam a dona. Era uma coisa mais familiar, uma empresa mais familiar, vamos dizer assim. E tinham poucos funcionários, enfim, eu fui, acho que a terceira ou a quarta funcionária a entrar. E eu comecei a perceber, com o meu atendimento, com a minha estratégia ali, que estava faltando encaixar coisas a mais, né, produtos que a gente já oferecia, só que para o mesmo cliente. Então, assim, fazer um grande pack que fizesse ele fechar grandes contratos com a gente anualmente, que fizesse ele ficar
de fato, contente com todo o serviço prestado pela Magenta, que seria até mais fácil para nós. Então, eu inovei nessa parte, trouxe os packs maiores, entendendo as dores do cliente, e consegui fazer com que a gente convertesse, que a gente nunca fazia contratos anuais. Então, a gente conseguiu fazer vários contratos anuais e clientes de grande porte, como, por exemplo, Park Shopping, Casa Parque, que são shoppings aqui de Brasília, a Tembici, que é a marca de bicicleta, né, que vai estar no Rio, em São Paulo, enfim. Então, a gente começou a atrair esses grandes clientes e oferecer grandes pacotes, então, quadruplicou o faturamento. Isso foi muito, muito legal. Então, acho que foi um grande sucesso meu. Show. Uma das coisas que o Rodrigo e o Guilherme ensinam para as agências é isso, de fechar contratos anuais. Ah, legal. Fazer pacotes anuais. Isso aumenta muito o LTV do cliente. Demais. A previsibilidade, né, de faturamento. É bem bacana Total. isso. Até pra gente conseguir pagar os outros colaboradores que a gente já contratou depois que eu entrei, né, assim, a gente não tinha uma certeza, porque eram sempre contratos mensais e pontuais. Então, se o cliente precisa, ele vem até nós e fecha. Então, esse contrato anual, ele traz essa previsibilidade, né, que a gente consegue, de fato, já ter o salário de todo mundo ali tá certinho, até tal mês a gente tem garantido e tal, então é bem legal. É muito bom essa questão da previsibilidade. E me conta um pouquinho qual que é a maior habilidade que você tem, que você acredita que vai contribuir para esse cargo de closer? Eu acho que a palavra seria comunicativa. Eu sou bem comunicativa, eu acho que de fato é o amor por me conectar com pessoas. E tá ligado também ao meu propósito, que é, né, fazer com que o produto, o serviço, enfim, mude a vida da pessoa que está procurando aquilo. Então, eu acho que é o ser comunicativo e querer fazer isso sempre com amor. Legal. E quais são as expectativas que você tem para o futuro? Seria sempre de crescimento constante. Eu não me acomodo fácil. Eu quero daqui pouco tempo, se Deus quiser, no máximo uns 5 anos, já tá com a minha liberdade financeira, geográfica, né, conseguindo atingir um faturamento maior do que o que as pessoas que eu conheço, pessoas da minha família já chegaram, então eu tenho grandes planos para o futuro e, de fato, ser referência, né, de aumento de faturamento, de estratégia de vendas, assim, que é o que eu gosto de fazer. Então, me tornar referência nisso no âmbito profissional e trazendo para mim esse retorno, né, que é ser livre financeiramente, poder trabalhar de onde eu quiser. Eu adoro home office. E é isso. Show. E quem que é a Ludmilla hoje? Isso é legal. Eu quis trazer essa pergunta para mostrar um pouco de quem eu sou, aliado às coisas profissionais. Mas a Ludmilla é mulher, é filha, é esposa, é sonhadora, é batalhadora, não se acomoda fácil, é focada, pronta sempre para novas coisas, dedicada, amorosa, enfim. É uma pessoa que não vai desistir dos objetivos fácil e quer conquistar sempre, cada dia mais, coisas que importam mesmo, coisas que têm um grande propósito. Show. Lu, eu achei legal que as perguntas que você trouxe fugiram um pouco do padrão, né, de entrevista padrão. Foi bem na pegada do que é a entrevista que a gente faz por aqui. Que bom! Um ponto que você tocou, que você ama trabalhar home office. O Guilherme e o Rodrigo é a vaga híbrida de Brasília. Sim. Que eu tinha te passado no Lago Sul. Sim. Tranquilo? Pra te ter tranquilo? Tranquilo. Eu digo assim porque tem algumas empresas que ainda são muito adeptas a 100% presencial e tal. E eu super trabalhei também, não tem nenhum problema. Já trabalhei 100% presencial. Mas eu gosto dessa comodidade porque eu sinto que a gente desenvolve bem. A gente tem um horário mais tranquilo ali para fazer as tarefas, né? Assim, consegue às vezes passar até um pouquinho do tempo e se precisar, nossa, a gente tem uma call urgente para 7 da noite. É uma coisa que a gente consegue fazer da nossa casa sem ter grandes prejuízos do que todos os dias no trabalho, né? Então, assim, não tem nenhum problema. Eu tô ciente que é segunda, quarta e sexta, né? Presencial e os outros dias de casa. Acho, só para entender se estava certinho o nosso alinhamento, tá? Ô, Lu, agora eu quero que você volte um pouquinho no tempo, tá? Na Lu de criança, e me conta qual que é a sua memória mais antiga. Memória mais antiga. Eu acho que eu me recordo de as primeiras comidinhas, assim. Eu tenho uma memória afetiva com
comidas, assim, com coisas que minha mãe sempre fez pra mim, que eu adorava participar, queria ajudar. E eu lembro muito dela cozinhando pra mim, de eu experimentando essas comidas, são coisas simples, mas que quando eu como hoje, me volta aquela memória de, nossa, tô sendo acalentada pela minha mãe, pela minha família. Acho que essa memória é uma memória gostosa. A comida, ela tem isso, né? Tem, muito Trazer uma memória afetiva com a gente, assim. Eu adoro cozinhar por isso. Nossa, é bom. Aqui é o contrário, a minha mãe não cozinha e eu já gosto. É, que legal. Ô, Lu, e me conta como que a sua mãe, seu pai, se eu chegasse pra eles hoje e perguntasse quem que é a Ludmilla, como que eles iriam descrever você? Eu acho que eles me descreveriam com muito orgulho, assim, porque eu passei por várias etapas, assim, da vida, de faculdade, e eles sempre me apoiando. Assim, eu fui aprovada em 3 tipos de curso, e aí optei pela comunicação, né? Pelo lado de publicidade mesmo. E eles sempre me apoiando, então eles são muito orgulhosos. Eu acho que eles descreveriam que eu sou muito batalhadora. Acho que eles esperariam que eu talvez estivesse no concurso público, talvez, mas eu mostrei pra eles que essa não é a minha veia. Eu gosto muito de empreender, por isso que eu abri meu CNPJ. E hoje eu acho que eles estão muito orgulhosos de onde eu cheguei, de onde eu moro, com quem eu tô casada, assim, eles estão muito satisfeitos com tudo que eu conquistei. Acho que eles tinham essa expectativa sobre mim, mas uma coisa mais segura, uma coisa mais certinha, de tipo, ai, passou no concurso, tá estável agora, mas ao mesmo tempo eu trago essa nova realidade pra eles e eles têm ficado muito satisfeitos, né? Eu acho que eles escreveriam dessa forma. Show, eles viram que deu certo, né? Isso. Legal. E quais foram os outros 2 cursos que você tinha passado? Eu passei em Educação Física na UNB, aos 17 anos. Ainda tentei ingressar, tentei fazer, mas não gostava muito. Então, ao 4º ou 5º semestre, eu tranquei. E meu pai me apoiou muito. Depois eu passei para Saúde Coletiva, de novo na UNB. Também tentei entrar, tentei fazer, mas não me encontrava. E meu esposo hoje, que na época era meu namorado, falava muito dessa minha veia comunicativa. Abriu muito meu horizonte, assim, pra... Vamos tentar algo da comunicação, você escreve bem, você fala bem, você se comunica bem com as pessoas e tal. Pensa aí, abre seu leque. E aí foi quando eu voltei, né, a pensar sobre isso, e aí fiz marketing digital, né, fiz uma faculdade sobre isso. Então, assim, me formei e sou muito feliz com esse curso que eu fiz e também as oportunidades que vieram depois dele, né, porque eu ingressei em um mundo totalmente novo do que eu imaginava que faria quando estudava no ensino médio. Show. E me conta, se você tivesse 5 anos, aí você chega para sua mãe, para o seu pai, e fala que você quer seguir uma dessas profissões, que é difícil. Jogador de futebol, atriz, cantora, bailarina, assim. O que eles falariam? Eles iriam desencorajar você? Eles iam falar, pô, Lu, a gente precisa ter uma profissão que ganha dinheiro, não vai por esse caminho, não. Ou eles iriam falar, Lu, ok, você pode correr atrás do seu sonho, mas também procure uma profissão para você ter dinheiro, ter como se manter, porque essa profissão que você está querendo, ela é muito difícil. Ou eles encorajariam você? Eu acho que eles certeza que eles me encorajariam. Tipo assim, essa de não apoiar não representa os meus pais, porque meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito em todas as decisões, mesmo assim com medo de eu sair da faculdade, de talvez não passar em outra, tipo assim, será que é o momento? Eles sempre, bom, é a sua escolha, então vamos junto. Então eles sempre me acompanharam muito e eu acho que em hipótese alguma eles me, tipo, desaprovaria, né? Eles com certeza encorajariam e acho que assim, por conta dessa vontade da segurança, talvez falariam, vai, eu te apoio, mas vamos tentar conseguir algo mais seguro, pelo menos até você se estabilizar nessa profissão, que não foi muito diferente do que aconteceu comigo, porque quando eu entrei no emprego que eu já trabalho atualmente, hoje, na Magenta, eu trabalhava de CLT, eu tinha uma certa estabilidade, já estava há 3 anos na empresa, e eu era a número 1 de vendas lá, enfim, eu tava ganhando uma ascensão para virar gerente, enfim. E aí foi quando eu decidi, tipo assim, não, eu vou mudar de ramo total, eu quero fazer o que eu tô gostando muito agora e vou criar um PJ, então eu não vou ter mais a estabilidade, eu não sei quanto exatamente cada mês vai entrar, mas vamos lá. Então foi um ato de coragem, e aí meu pai falava, calma, tenta o emprego primeiro, quando você conseguir, você tenta conciliar, depois, assim, encorajando, mas querendo algo fixo para que eu
não fosse mal, assim, financeiramente, né? Mas eu acho que eles me encorajariam. Show. Me conta um pouquinho como que você foi criada, que tipo de coisas que aconteceram na sua infância que você acredita que moldou quem que é a Lu hoje? Bom, eu sou filha única, né? Todo mundo fala que filha única é mimada. Mas acredito que os meus pais não tenham feito isso. Eles me, assim, modéstia à parte, eu acho que eles criaram bem. Porque eu nunca tinha tudo que eu queria. Na verdade, eles me ensinaram muito sobre não é o momento agora, a gente não pode esse, mas pode esse, você tem o poder de escolha dentre desses aqui. Então, eu nunca fui uma criança birrenta, eu sempre aceitei o que eles podiam me dar e agradeço muito pelo que eles me deram. Então, assim, me tornou quem eu sou hoje, então eu sou muito grata, né? Eu valorizo muito o que eles fizeram por mim. E, bom, acho que é isso. Se você quiser repetir a pergunta, porque eu acho que me perdi um pouco. Não, eu te perguntei como que você foi criada e que tipo de coisa que aconteceu na sua infância que Sim. moldou quem você é hoje. Sim, acho que essa questão respondeu. de ter conseguido me mostrar que as coisas não são fáceis, que eu não tinha tudo de mão beijada, mesmo sendo filha única, me mostrou que o que eu não podia ter naquela época, eu batalho pra ter hoje. Então, assim, não existe nada que eu olhe e fale, ah, isso é impossível. Não, não é impossível. Eu consigo, eu vou traçar uma meta, um objetivo e eu vou conseguir fluir nisso pra chegar lá, né? Então, a minha vida inteira, desde os meus 17, que eu comecei a trabalhar estagiando, foi assim, querendo conquistar novas coisas, depois morando com a minha mãe sozinha, bancando as coisas, depois encorajei ela a também trabalhar, voltar pro mercado de trabalho, até o momento em que eu sou hoje, eu acho que me moldou dessa forma, assim, resiliente, não desistindo das coisas. Show. E me conta um pouquinho quais que foram os seus maiores desafios que você teve até hoje e como que você lidou com eles? Bom, os maiores desafios, né, o que eu falei da separação dos meus pais, que acho que foi o momento mais difícil, assim, apesar de eu conviver com meu pai e com a minha mãe hoje, mas no momento foi uma ruptura difícil, que eu já expliquei. Eu acho que também o fato de ter saído do CLT e tido coragem de sair, de ingressar no PJ, de trabalhar no digital, trabalhar de casa, foi também sair da zona de conforto, foi um desafio grande, mas que eu agradeço por ter feito. Assim, os dois, nenhum dos dois eu me arrependo, porque me trouxeram aqui, me trouxeram pro lugar que eu tô, que eu amo, né? Eu gosto de estar no lugar que eu estou hoje e almejo estar melhor daqui a alguns anos, se Deus quiser. Show. Essa questão de sair do CLT e pro PJ é bem complicado, né? É muito, mas assim, acho que ninguém que tá em garra mesmo se arrepende de ter feito, né? Porque a gente ganha uma outra proporção, a gente se encoraja também, eu acho que é importante pra gente como pessoa. Show. Lu, agora eu quero que você pense qual que foi a venda mais difícil que você já fez. E o porquê que essa venda foi tão difícil assim? Bom, vamos lá. A venda mais difícil que eu fiz foi pro Parque Shopping, o shopping aqui de Brasília. Porque ela foi mais difícil? Porque eu entendi, eu tive call com o cliente, entendi o que ele precisava e tal. Mas a partir do momento que a gente ofereceu o primeiro pack, são muitas, uma empresa, né? É uma rede, né? O shopping, ele não é aqui, ele é aqui de Brasília, mas a rede é a Multi, que tem diversos shoppings no Brasil. Então, foi muito burocrático ter que passar por vários processos internos da empresa. Então, foi um processo de venda que demorou, em média, uns 3, 4 meses, assim, de calls constantes, de ligações, de e-mails, de trocar figurinha, de mudar o orçamento de novo porque fulano pediu, e de adicionar mais uma coisa, e de trazer até coisas que a gente não costumava incluir no nosso produto, mas como era um cliente grande e tinha essa necessidade de fechar algo completo, a gente precisou orçar modelos, coisas que a gente costuma deixar para o cliente acertar custos extras, a gente teve que já orçar, ter uma noção disso, trazer para dentro do nosso valor, né, colocar o nosso valor em cima. Então, assim, foi uma pesquisa de mercado ao mesmo tempo que foi um fechamento de negócio. Então, eu tive que fazer bastante alteração, mas por fim, depois dos 3 meses de muita call, de conversas, de valida, troca isso, muda aquilo, enfim, a gente conseguiu fechar um contrato grandioso anual aí. Foi bem importante para mim, mas foi desafiador.
Show. E o que você acha que foi o ponto crucial para você poder fechar essa venda? Algo que se você não tivesse feito, não teria conseguido fechar. Sem dúvida, é a disponibilidade, assim, a forma com que eu me dispunha a conversar com o cliente direto, né? Assim, eu vou ter uma reunião com ele, mas é à noite e a gente não tem prazo, eu preciso até sexta-feira. Vamos lá, eu tô fora do meu horário comercial, mas a gente resolve. Eu tô aqui à disposição, precisar me manda mensagem, me liga. E aí eu estive inteira de corpo e alma para fechar esse negócio, né, para a empresa e para mim. Então, assim, eu acho que se eu não tivesse ficado disponível e comunicativa, eu acho que assim, esse é o grande marco para mim, porque os clientes vão virando meus amigos. Eles, Lud, eu preciso disso com você. Gostam do meu atendimento, validam isso. Eu sou sempre reforçada, até inclusive pela minha chefe, que as pessoas vivem elogiando quando estão no momento da produção, enfim, falam, a Lud fez isso por mim e tal. Então, eu acho que esse ponto de ser bastante comunicativa e entusiasmada para conseguir resolver o problema e não só vendi, pronto, tchau, de querer continuar esse relacionamento com o cliente, é que fez de fato eu fechar esse contrato. Show. Entender realmente a dor, né, da atenção faz muita diferença. Total. Mesmo no atendimento. Lu, agora eu gostaria de fazer contigo um roleplay, uma simulação. E aí, se der uma olhada no Instagram do Guilherme, do Rodrigo, conseguiu pegar um pouquinho o que eles fazem? Eu dei uma olhada, assim, eu já conhecia de nome, né, o Rodrigo, porque meu esposo até já trabalhou fazendo contabilidade para uma das empresas dele. Então, eu já conhecia, assim, mais ou menos o trabalho. E eu sigo o irmão dele, né, o Fábio. Então, o Fábio eu não tenho contato. Não, mas eu sigo ele e acompanho bastante o trabalho dele. Mas eu vi que é basicamente, né, uma mentoria para ultra nichos, né, assim, bem focado, específico. Então, um infoproduto, mas que muda a vida das pessoas. Então, achei bem legal. Show. Aí eu gostaria de fazer um roleplay contigo como se você estivesse fazendo uma call com o cliente para a mentoria deles. Tá. E aí, eu sei que uma call de vendas, ela dura 1h, 1h20. A gente vai fazer aqui um pouquinho mais rápido. Eu gostaria que você focasse em fazer os pontos cruciais das etapas de venda que você acredita que são cruciais. Uhum. E aí, o que você tem que coletar de mim? Tem que entender o que eu estou buscando. Uhum. O cliente qualificado para o Guilherme e o Rodrigo tem que estar ganhando de 10 mil para cima. Tá. É interessante que tenha agência há pelo menos 2 anos. Tá. O que mais? Anotou aí? Uhum. Então, eles estão buscando, né, pessoas que são qualificadas de 10 mil para cima, agência há pelo menos 2 anos. O faturamento de 10 mil para cima. E eles gostam muito de pegar agências que já têm um nicho específico. Por exemplo, agência de loja, agência para nutricionista. Aí você buscar entender se a pessoa já tem um nicho. Se não tiver um nicho, não é problema. Isso vai ser tratado depois. Aqui, nesse momento da nossa call, tá? Uhum. Aí eu agendei a reunião contigo. Aí a gente entrou na call e eu quero que você simule como se fosse uma call de vendas, tá bom? Perfeito. Então, bora lá. Boa tarde, Thaís, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Eu sou a Lud, aqui do atendimento e da empresa, né, do Rodrigo e do Guilherme. Da Ultra, aqui do Rodrigo e do Guilherme. E eu vim apresentar um pouquinho o nosso produto para você. Queria saber, conhecer um pouco mais sobre a sua empresa, para saber se faz sentido essa mentoria, esse serviço para você nesse momento, beleza? Show, beleza. Vamos lá. Primeiro, você já tem agência? Como é que funciona o seu trabalho hoje? Eu já tenho uma agência. Tenho, sim. E essa agência já tá rodando aí há quanto tempo, mais ou menos? Tem uns 3 anos e pouco. A gente deve estar quase para fazer aniversário de 4 anos. Legal, parabéns, viu? É um grande desafio, né? Empreender e ter essas empresas hoje em dia. Mas, legal. Eu tô elencando aqui pontos que eu vou te perguntar para que a gente possa traçar o seu perfil e saber se de fato a mentoria vai fazer sentido no final, tá joia?
vocês hoje faturam uma média de quanto? Ticket médio de faturamento. Olha, Ludi, eu tô sem previsibilidade, assim, entra cliente, sai cliente, tá sendo muito desafiador. Isso é uma das partes, assim, que tá sendo mais complicada aqui na empresa para mim. Porque a gente consegue cliente, eles entram, ficam 1, 2 meses, aí sai, aí entra novos. É como se os novos clientes estivessem tampando o buraco, assim, dos que estão saindo mensalmente, sabe? Entendi. E hoje na empresa só você que trabalha ou você tem outras pessoas na equipe? Eu tenho 3 pessoas que trabalham aqui comigo, mas de dona é só eu. Sim. Mas então, o que você fatura, ainda assim consegue pagar, arcar com o salário de todo mundo. Às vezes não vai sobrar, porque você falou que tem cliente entrando e saindo, mas você tem conseguido arcar com os custos da sua empresa. Tenho conseguido. Tá ficando, tem mês que tá ficando 0 a 0 ali, mas no vermelho eu não entrei ainda. Não, que bom, não vai entrar, se Deus quiser. Eu queria saber um pouco da sua empresa, se ela já tem um nicho específico, ou se você atende generalizando clientes, ou enfim. Eu tenho atendido nutricionista, dentistas, e eu tenho cliente que tem loja de roupa, loja de celular, tá um pouquinho misturado ainda, assim. Uhum, perfeito. Então, Thaís, eu já consegui coletar algumas informações a respeito da sua empresa, e você sabia que a nossa empresa, a Ultra, né, ela presta mentoria para ultra nichos. Então, assim, nesse caso, o ideal seria que você começasse a pensar qual desses nichos está te trazendo mais faturamento, qual desses nichos está te trazendo clientes mais recorrentes, que podem mesmo fechar contratos anuais com você, para que você possa manter essa carteira de clientes por um longo período. Isso vai deixar com que você fique mais segura, né, a longo prazo. Uhum. E a gente vai conseguir oferecer essa mentoria para você exatamente nesse momento, quando você tiver com um ultra nicho e você conseguir estar com um faturamento mais específico, assim, de, Lúdio, eu tô faturando 10 mil, eu tô conseguindo isso até, eu tenho a previsibilidade de até novembro de 2024, esses contratos me rendem 10 mil reais. Então, a gente, nesse momento, precisava entender em que pé está essa sua empresa para que a gente consiga te ajudar. Nesse momento, eu acredito que a gente precisa estruturar melhor esse seu nicho, para que a gente consiga te atender. Uhum. Então, você acredita que você já tem uma escolha sobre esses nichos? Qual desses nichos que tem te trazido mais essa segurança? Olha, eu preciso analisar. Não é algo que eu tô olhando. Acho que tá tudo pegando fogo aqui. Eu não parei para analisar ainda. Qual nicho que eu tenho mais público? Quais clientes que ficam? Entendi. A mentoria, ela é de fato para você, porque ela vai te trazer essa clareza, né? Ela vai te trazer essa assertividade que você ainda tá um pouco a pensar, assim, qual dos clientes que você quer, porque você precisa do dinheiro. De fato, você é a cliente que precisa da mentoria, mas a gente precisa de um próximo nível para que essa mentoria faça sentido para você. Por exemplo, a gente pode combinar de uma call no próximo mês para que você me explique qual é o próximo nicho, para que você me descreva o que você de fato decidiu e definiu a respeito dos nichos que você já trabalha, para que a gente consiga de fato estruturar isso e atender você com excelência, porque eu acredito que hoje você ainda precisa filtrar um pouquinho isso para que a gente entre com a mentoria mais assertiva. O dia até aqui tá ok. Muito obrigada. De nada. Bom, vamos lá. Você conseguiu coletar quase todas as informações que você precisava, né? Uhum. O que eu esqueci? Me conta primeiro como que você acha que você se saiu. E depois eu te dou o feedback. Tá. Eu acho que eu consegui coletar as informações e no final eu fiquei um pouco perdida sobre essa questão do valor, né, que eles estão procurando, uma pessoa que fature no mínimo 10 mil reais e que já tenha anos de empresa e que já tenha um nicho específico. O fato de não ter um nicho específico, de não atingir os 10 mil, me trouxe um freio. E aí eu entendi que seria não para fechar nesse momento, e sim não perder o cliente, né, não perder esse lead para uma próxima call, para um próximo momento futuro. Mas eu não sei se era esse o objetivo.
Com a questão do nicho, você poderia ter me passado. Entendi, já Poderia. ter te direcionado. Poderia vender normalmente e a pessoa define o nicho depois. Não tem importância. A questão do faturamento, você não conseguiu coletar de mim quanto que eu tô faturando por mês. Eu te dei uma enrolada ali, eu não falei quanto. E é muito importante entender o faturamento do cliente. Então, uma forma que os closes eles usam por aqui é a pessoa te enrola, não quer falar o faturamento. Aí você pode perguntar quantos clientes que você tem mais ou menos por mês. Aí eu falo assim, tem uns 10. E quanto que são os seus serviços que você está fechando com cada cliente? Aí a pessoa fala mais. Por exemplo, eu vou falar, 1.500. Aí se eu fazer rapidinho aí na cabeça, 1.500 vezes 10, ganha mais que 10 mil, então tá dentro, né? Tá dentro, verdade. Aí quando você pegar um cliente muito fechado para falar faturamento, a gente usa por aqui dessa forma. Legal, são duas perguntas que não são invasivas e que a gente consegue, né, inserir o serviço que vocês querem oferecer. Isso, e a pessoa responde o faturamento dela sem nem perceber, porque você pergunta, quantos clientes você tem? Quanto que tá cada um? Aí você faz ali na cabeça e você pega, porque tem cliente que realmente, assim, é mais fechado, né? É verdade. É mais fechado para falar. Mas aí o que eu acho essa questão do faturamento? Se o cliente te enrolar, você faz dessa forma que eu te falei, perguntando quantos clientes que tem. Evita de falar a palavra mentoria, porque quando entra na call falando mentoria, aí o cliente já fica assim, você tá querendo me vender, você tá querendo me vender. Tá. Aí uma forma que você pode falar é, Lu, aqui eu vou entender como que a gente pode te ajudar, se aplica realmente no seu cenário hoje, vou te fazer algumas perguntas para entender se o nosso serviço realmente vai se aplicar aí no seu cenário. E aí faz as perguntas. E eu senti um pouquinho de falta também de um pouquinho de conexão no início da call. Entendi. Umas perguntas mais pessoais, assim, para conectar mais com o cliente, né? De onde você é. Esse tipo de coisa, sabe? Só para gerar um pouco de conexão, quebrar o gelo, que é o momento quebra-gelo realmente que a gente fala. Legal. No início da call ali. Sim. Deixa eu só atualizar aqui. Joia. E aí a gente... Agora eu quero saber sobre 3 ou 4 coisas da sua vida que você mais se orgulha, assim, e o porquê. Aquela coisa que você conquistou, que você fez, que você fala, caramba. Tá. Ter conseguido sair de casa, né? É a primeira delas. Com a minha mãe, bancar uma casa aos 18 anos. Eu me orgulho disso. Eu me orgulho de ter tentado todas as vezes que eu entrei numa faculdade, eu não ter desistido de primeira, sabe? Ter tentado e ter entendido se aquilo fazia sentido pra mim. Então, eu não desisti sem antes tentar. Eu, na verdade, não considero uma desistência. Eu considero que realmente não era meu perfil. Então, eu fui corajosa de ter tentado, arriscado ali e aí entendido de fato que não era pra mim. A terceira coisa, eu acredito que ter tido a coragem também de casar, de ingressar num novo momento da vida, assim, que me dá muita responsabilidade, né? Assim, em relação a finanças, a trazer isso... Agora, minha família depende de mim também, então eu tenho uma responsabilidade forte em relação a isso, mas eu me orgulho porque eu tenho feito esse trabalho bem feito e eu tenho ficado satisfeita. É um passo muito grande, né? Demais. Quarta coisa, já tô meio assim, não, acho que de fato esse boom que eu trouxe para a empresa que eu trabalho hoje, sabe? Eu quadripliquei o faturamento da empresa em pouquíssimo tempo trabalhando lá por conta dessa minha garra, essa minha vontade de fazer a empresa crescer e eu crescer junto com a empresa. Então, eu me orgulho muito disso. Eu acho que se eu não tivesse entrado na Magenta, no momento em que eu entrei, talvez hoje ela ainda seria uma empresa mais familiar, que atende os clientes que já está acostumada e não teria galgado, né, esses clientes potenciais, assim, de grandes nomes, de grandes, maiores, né? De grandes... São atendidos por empresas mesmo, grandes. Sim.
As outras empresas, eu não sei se você vai conhecer, porque você não é daqui de Brasília, mas não são empresas tão pequenas, mas tipo assim, Bolo da Ivone, tem umas empresas que são de Brasília, mas que são Uhum. empresas que faturam bastante, que estão espalhadas por Brasília, mas é porque a Marcela, a pessoa que, né, minha chefe, ela conhecia a dona da outra empresa. Então, por ter essa familiaridade, elas fechavam um negócio de um produtinho ali menor. Então, eu consegui sair da zona de conforto dela e ir pra shopping, e mandar e-mail, e correr atrás de cliente e trazer esses grandes cases para a empresa. Então, eu me orgulho muito disso. Oh, muito bom. E você já praticou algum esporte ou tem alguma realização em outra área? Música, algo nesse sentido? Não, eu já pratiquei vôlei, né, na escola e depois de um período também eu jogava muito, eu competia, é, me saía bem, gostava bastante, mas eu comecei a ter umas lesões e tal, e aí acabei saindo do ramo totalmente, Uhum. mas acho que não era pra mim, mas eu pratico atividade física todos os dias, faço academia, gosto, ainda gosto de jogar vôlei, mas bem hobby, assim, mas não é uma grande conquista, algo relacionado a esporte, assim, a música, não sou muito artística. Legal. Ô, Lud, vamos fazer o roleplay de novo? E aí você Vamos. pode colocar que o preço da mentoria é 15 mil, tá? Beleza, vamos Na lá. primeira a gente não estabeleceu um preço. Aí mesmo esquema. A gente é a Cal, a gente entrou. Tá. Boa tarde, Thaís, tudo bem? Me chamo Ludmila, sou aqui da Ultra e queria fazer essa call com você hoje para entender um pouquinho do seu produto, da sua empresa, para fazer se faz sentido, se a gente consegue te ajudar, tá joia? Show, Lud, tá joia. Me conta um pouquinho sobre você primeiro, de onde que você é, quantos anos você tem. Eu sou de Minas. Eu tô com 30 anos. Ai, que legal. Minha mãe é de Minas, mas eu moro aqui em Brasília desde que eu nasci também, então acho que é como você. Vamos lá, me conta um pouquinho da sua empresa. Você trabalha sozinha? Você já tem outros funcionários? Então, eu tenho 3 funcionários, 3 pessoas que trabalham aqui comigo. Uhum. E você hoje tem um faturamento médio de quanto? Olha, o faturamento, eu tô sem previsibilidade, tem cliente entrando e saindo. Aí o cliente que entra, ele tá tapando o buraco do outro que saiu. Tá muito Tá variável, muito assim. variável. Entendo. Mas em relação, assim, pra eu ter uma noção, quantos clientes no mês você costuma atender? Mesmo com essa entrada e saída, é uma média. Há uns 15. Uns 15. Legal. É uma boa carteira de clientes já, né? É, Queria mais. Não, Tô em você vai busca. conseguir, vai conseguir. Em relação ao custo, né, do seu serviço, assim, qual é o ticket médio que você tem vendido? Eu tava vendendo a 1.500, aí eu tenho 5 clientes que eu vendi esse pacote, que estão firmes aí. Agora os outros, eu olhei e pensei que o ticket era o problema e eu precisava de mais clientes, aí eu abaixei. Aí agora tá R$ 1.000 o ticket. Os outros que estão entrando tá R$ 1.000 mensais, assim. Uhum. Mas aí você tem R$ 1.000 mensais, mas são uns 15 clientes mais ou menos, não é isso? Isso, uns 15 clientes mais ou menos que eu tô tendo por mês. Perfeito. Outra pergunta que eu queria te fazer. Quanto tempo você tem já de agência? Tem uns 3 anos e pouquinho. Legal. E quais são os ramos que você costuma atender, né? Quais são os nichos? Você já tá ultra nichada? Como é que funciona? Nossa, tá na zona. Eu tenho um cliente que é médico, nutricionista, oftalmologista. Eu tenho clínica de estética, tem loja de bairro que eu tô atendendo também. Legal. Você tem Tá bem misturado. alguma preferência por esse que você goste mais? Assim, Lud, eu gosto mais de trabalhar com esse Não, nicho. não, na verdade, eu gosto muito de ter vários nichos, na verdade, assim. Acho que cada cliente é diferente de você trabalhar, bota a minha mente mais para pensar, assim. Entendi. Te traz mais esse momento criativo aí. Sim. Perfeito. É, Então,
eu estava te fazendo essas perguntas para que a gente pudesse entender se hoje a Ultra faz sentido, né, para você, se ela vai agregar, se ela vai trazer novo significado para sua empresa. E sim, acredito que você se encaixa completamente no nosso perfil. Eu não sei se você já viu a respeito, se você sabe, mas a Ultra é especializada em ultra nichos, né? Então, a gente vai, por exemplo, fechando esse serviço conosco, a gente consegue te ajudar a ultra nichar e a decidir o nicho que você vai atuar para que você tenha mais assertividade, que você tenha esses clientes fixos a longo prazo, que você consiga manter contratos anuais, contratos que te dê essa previsibilidade para que você consiga contratar novas pessoas. Então, expandir de fato a sua empresa e trabalhar com o que você tem de melhor. Uhum. Então, hoje você... Tem que nichar, assim? Dá Bom, para escolher uns 2, 3 nichos? Ou aí vocês acham que é mais interessante um nicho só? Porque vai ser difícil para mim escolher, viu? Eu imagino. São muitos nichos interessantes, né? Mas hoje os nossos grandes cases de sucesso têm, de fato, sido os clientes que a gente nicha. Isso faz com que você vire referência naquele mercado. Então, não adianta você acabar jogando, atirando para todo lado no momento que você está se especializando em algo. Todos os clientes vão querer te contratar porque você é referência, você tem um método já aprovado, já validado ali por quem trabalha com essa área também, vai ficar assim, poxa, só eu que estou perdendo. Então, eu vou atrás da Thaís também, vou atrás da empresa dela também, porque ela é referência nesse mercado. Então, eu acredito que o ideal seja a gente conversar mais algumas vezes depois do fechamento para que você consiga nos trazer as informações dos nichos, para que a gente ajude você a decidir de fato qual o nicho que você vai querer atuar para deslanchar aí na sua empresa. Entendi. Então, hoje, Thaís, você acredita que isso seria interessante para você? É o que você quer? Você quer evoluir como empresa? Você quer faturar mais? Quer contratar mais pessoas? Qual é o momento que você tá da sua empresa? Eu tô precisando disso tudo aí que você falou, um pouquinho de tudo, né? Então, esse é o momento. A gente tem o valor já do nosso serviço, né? Essa oportunidade para você é única porque vai fazer mudar a sua vida, né? A gente vai conseguir te colocar num lugar de referência, vai conseguir te ajudar com a qualidade que você já tem do serviço, com os clientes que você atende, podendo nichar isso para que você seja, de fato, bem-sucedida e a sua empresa já consiga também, talvez, andar um pouco sem você, né? Que você fique mais no backstage, que você fique mais querendo ampliar e cuidando sempre das funções mais atrás, com que você consiga deixar a sua empresa fluir sem você. Isso é muito importante também para o crescimento. Legal. Então, você tem interesse, certo? Tem sim. Em relação a valores, a gente tem um valor já definido para o nosso serviço, e você acredita que isso seria benéfico nesse momento para você? Sim, até então parece que sim. Beleza. Todo esse processo de entender o que é que você faz, quais são os nichos, quais são as propostas, né, que a gente pode te ajudar a fazer, a, de fato, melhorar o seu plano de negócio aí, plano de atuação, fica por um valor de 8 parcelas de R$ 1.800, mais ou menos. Isso é tranquilo para você hoje? Desprender desse valor para que a gente possa fazer você triplicar, quintuplicar o seu faturamento hoje? Então, eu vou precisar pensar, Ludmila. Entendi. Assim, qual é o motivo hoje que faz você não fechar? Eu tenho que analisar se realmente eu tô no momento, se eu vou conseguir pagar os funcionários, pagar as despesas que eu tenho aqui na empresa, mais esses 1.800, assim. Sim. Eu vou ter que analisar bem. A gente pode pensar também que, por exemplo, essa é a oportunidade que você tem para ampliar o seu faturamento, para você garantir com que o valor que você tem que pagar para os seus funcionários seja só 1/5 do que você vai faturar. Então, essa é uma oportunidade muito boa para você expandir. Talvez nesse momento que a gente fica, será que eu vou dar conta ou não? É o momento de arriscar, de conseguir se posicionar no mercado. Então,
eu diria pra você que é de fato desafiador. Eu já estive nesse lugar também, mas é muito importante a gente ter coragem, às vezes, de arriscar. Mas se você preferir, se for ficar pesado, a gente consegue dividir em mais vezes, só que aí vai ter juros. Mas a gente consegue dividir em 12 vezes de 1.600, mais ou menos. Seria um pouco mais tranquilo pra você? Show. A Ludmilla até aqui tá ok. Muito obrigada. E me conta, como que você acha que você saiu? Nessa daí eu já tava um pouco mais preparada, né? É a prática, né? É, levar a perfeição, é verdade. Ai, show. Nessa daí eu acho que eu fui melhor. mais... Eu consegui captar mais as informações, eu fui buscando mais e fui tentando não deixar o cliente desistir de primeira, né? Porque vai ter muita objeção. Então, você tem que quebrar a objeção dele recorrentemente ali até ele decidir fechar. Então, eu fui tentando dividir o valor, botar mesmo que coloque juros, mas que ele pague em mais vezes, enfim. Show. Uma coisa legal que você fez, eu não sei se eu cheguei a falar isso na ligação que eu fiz pra ti, é passar o valor em parcelas, que dói bem menos no Dói bolso, bem né? menos, dói bem menos. Porque eu imaginei muito falar menos. os 15 mil, a pessoa fala, tô fora na hora. Assusta, né? Em parcelas, a pessoa não tem nem tempo de somar ali no momento da Aí ela vai emoção, pensar, ela não pô, no soma. mês eu tô ganhando 12 mil, vou tirar 1.800, tá, vou ficar um pouco mais apertada, mas faz sentido e tal, né? Sim. Lud, me conta agora como que o seu melhor amigo te descreveria. Bom, eu acho que ele me descreveria uma pessoa alegre, comunicativa, realizada hoje no que faz, sempre em busca do melhor, uma pessoa que adora viajar, que adora conhecer lugares novos, que é muito curiosa, que quer sempre conhecer um pouco mais de cada setor, de cada mercado, enfim, eu gosto muito de aprender, então eu sou muito não acomodada nesse quesito. Acho que ele me descreveria muito família, muito amiga, muito confiável, honesta, muito capaz. Acho que seria isso que ele falaria de mim. Show. E me conta, Lu, das pessoas que você conhece, quem que tem mais fé em você e o porquê que essa pessoa tem tanta fé assim em você? Eu acho que, sem dúvidas, o meu marido. Ele é a pessoa que me fala todos os dias pra mim que eu sou capaz, que eu consigo, que isso aí é mole pra mim, que eu tenho super perfil, que me encoraja, me incentiva, porque ele vê o quanto que no backstage eu acho que é a pessoa que hoje em dia vê o quanto eu corro atrás, eu estudo, eu vejo, eu resolvo, eu vou atrás do cliente, eu dou meu sangue pelo lugar que eu tô trabalhando, né? Então, ele vê essa parte que eu acho que ninguém vê. Então, ele acredita muito no meu potencial justamente por isso. Ele tá ali nos bastidores contigo, né? Uhum. Vendo, né, todos os desafios que eu tenho, todas as coisas que às vezes eu falo, nossa, isso é difícil pra mim, mas vamos lá, vamos tentar. E ele me encoraja e me ajuda. Então, isso é muito bacana. Show, muito bom. Lu, agora vamos voltar para a área das lembranças, assim. Quando você pensa, tem algo que você lembra, que você deixa seu coração quentinho, assim? Me conta um pouquinho quais que são as suas melhores lembranças. De infância mesmo, que você quer dizer? Não, na vida como um todo, Na até vida? hoje, assim. Bom, esse momento, vou repetir o que eu já falei da minha mãe, que é uma coisa que me pega muito, que eu lembro de algumas comidas, uma coisa mais afetiva, mais amorosa, assim. Alguns momentos também que aquecem mais meu coração. A família da minha mãe é toda de Minas, então quando a gente... todo final de ano, todo Natal, a gente ia pra Minas e ficava junto durante uma semana, e fazendo festa, e todo mundo junto. Isso pra mim é muito importante. Eu sou uma pessoa muito família, eu dou muito valor a essa parte, assim, pra mim é imprescindível estar junto. E eu tenho essas memórias, assim, desde sempre, todo final de ano, lá em Minas, isso é muito legal. Mais recente, assim, uma outra memória que aquece meu coração foi o período do preparo pro casamento, assim, e o fato do dia, né, do dia mais especial da minha vida até hoje, assim, foi o dia do nosso casamento. Eu fico muito feliz de lembrar que a gente botou um plano de ação para isso acontecer, foi correr atrás, executou e deu certo. E no dia foi um dia muito especial. Trabalho, né? Nossa, organizar um casamento, assim. Demais. E custa muito também, né? Então, foi uma parte memorável, assim, me deixa muito feliz saber que eu conquistei isso. Outra coisa é a casa, o lugar onde eu moro hoje, que
Eu imaginava ter uma casa assim quando eu era criança. Então hoje eu já tô muito feliz, muito realizada de ter acalentado essa lude do passado, assim, de ter uma casa arrumada, de morar no bairro que eu moro. Então, assim, de estar construindo essa vida bem-sucedida que eu almejo tanto ter. Show. Lude, agora eu vou te falar uma palavra e eu quero que você se dê a nota de acordo com o que você acha que você tem. Beleza. Por exemplo, eu vou falar aqui ambição. Se você achar que você é nada ambiciosa, você me fala 1. Se você achar que você é intermediário, até 10. 10 é o máximo. 10 é o tá? máximo, 1 é o. Tá. Bora lá. Ambição. Acho que eu sou nota 8. Confiança. Nota 9. Habilidade de lidar com rejeição. Acho que eu sou um nota 8 também. Empatia, a capacidade de criar conexão. Sou um nota 9. Quanto ao gerenciamento de tempo, Sou um 9, não sou 10 não, porque eu preciso de um pouco mais de planilha aí pra organizar. eu organizo no papel até hoje, você acredita? Nossa. Eu gosto Eu do papel, só mas coloco na agenda reunião, assim, que tem Aham. cal. eu gosto do papel também, mas eu lido mais com planilha e agenda, né? Tudo em agenda pra eu não perder nada. Tudo que eu tô no computador eu já vejo ali, já tem um lembrete, então é fácil. Não, eu sou do papel. Não, eu odeio planilha. Aí meu chefe fala assim, ó, vê esse vídeo aqui que você vai ficar melhor um pouco em planilha. Eu falo, tá, Tá bom, deixa eu fazer aqui no meu papel mesmo. vou assistir. Mas tudo que eu posso deixar anotado no papel e desenvolver no papel, é no papel mesmo. Não, mas é massa também. E a sua nota que você lidar quanto à habilidade de apresentação? Eu acho que eu sou nota 10 nessa parte. Planejamento estratégico, Acho que um 8. desenvolvimento pessoal, Um 7. adaptabilidade, 10. Sou muito experiência em vendas. Desculpa, cortou. Você falou alguma coisa depois de responder a nota de adaptabilidade? Falei, sou muito maleável nessa parte, assim, eu me adapto bem, é rápido. Show. Qual nota você lhe dá quanto à experiência em vendas? Experiência em vendas, 9. Quanto à inteligência? Um 8. Show. Agora me conta, quem que é o melhor vendedor que você conhece e o porquê que essa pessoa é o melhor vendedor? Caramba. Deixa eu pensar, que tem várias pessoas que eu conheço que são referência, assim. Mas vamos lá, eu vou falar de uma pessoa que não é conhecida, mas pode ser, né? Pode ser qualquer pessoa que você Conheça. considerar o melhor vendedor. Tá. Eu trabalhei numa loja de suplementos assim que eu fiz 18 anos. Chama Max Foods a loja. Ela parece uma Belmundo, sabe? Uma loja de suplemento e artigos de produtos naturais. E eu aprendi a vender com esse dono dessa loja. Ele chama Kleber. Eu entrei pra ser caixa. E aí eu via ele vendendo, eu via ele conversando com o cliente. Porque o cliente chegava procurando X e ele terminava a venda com Y, Z, KW, todos os outros produtos. Então ele fazia uma grande... Ele entendia bem o que o cliente chegava lá querendo, mas aí ele ia perguntando, ia conhecendo o cliente, ia falando, nossa, você vai adorar isso, tal, nananã, e, enfim, ele era muito comunicativo, muito curioso, né? Então ele perguntava muito para os clientes, conversava, e aí ele entendendo dores, e da próxima vez que você vier aqui vai ter tal coisa que você vai adorar. Então ele já ia trazendo uma antecipação também, foi aprendendo muitos gatilhos de vendas com ele. Foi o primeiro lugar que eu aprendi a vender em 3 meses. Eu comecei a ver demais o que ele fazia e comecei a fazer isso no caixa. Então o cliente vinha pro caixa e eu terminava de vender mais algumas coisas no caixa. E aí ele falou, cara, essa menina tá
querendo virar vendedora. Aí ele me promoveu com 3 meses, eu virei vendedora. E aí comecei a aprimorar muito, estudar sobre os produtos, que era um mundo novo pra mim. Então, assim, eu comia livro de suplementação, de coisas de produtos naturais, enfim. E aí fui entendendo. Aí quando o cliente chegava, eu também não tinha aquela coisa de empurrar de cara. Eu estudava sobre, explicava, o cliente chegava falando de um item. E aí eu explicava sobre, e aí ele falava, nossa, eu não sabia dessa vertente, meu nutricionista não falou. Aí eu falei, não, fica tranquilo, pode ir pra casa, pesquise se você quiser, se você não quiser levar agora, não se sinta pressionado. E aí me manda mensagem no WhatsApp se você quiser, eu te mando entregar e tal. Então eu gerava essa confiança com o cliente, e isso tudo aprendi vendo ele. Então eu acho que, de fato, o primeiro lugar que me apresentou as vendas e me trouxe bastante noção e é referência pra mim é o Kleber, é a pessoa que me deu a primeira oportunidade, assim. Show. E qual que é a diferença do Kleber para você? Eu acho que é essa adaptabilidade, essa maleabilidade em vender qualquer produto, sabe? Ele é especialista em produtos da loja dele, suplementos, produtos naturais. Mas eu acho difícil ele conseguir vender, por exemplo, o que eu vendo hoje, que é um produto de criação de conteúdo, que para muitas pessoas nem é tão importante. E o grande desafio é vender para essas pessoas que acreditam que não é importante, para empresas que não têm isso ainda no digital. Então, é um desafio, e eu acho que talvez ele não teria essa adaptabilidade, essa rapidez em aprender. Porque quando eu saí da loja e fui para Magenta, eu também não sabia nada desse mundo de criação de conteúdo, né? Eu entrei, mergulhei nisso, e em 1, 2 semanas eu já estava atendendo totalmente sozinha. Eu comecei atendendo, né, com ajuda, e perguntava muito para as meninas, o que eu respondo nesse caso? Então eu ficava muito monitorada. E aí depois de 2 semanas, eu acho que o período era de 1 mês, mas depois de 2 semanas a Marcela, minha chefe, falou, não tem mais necessidade, eu quero que você siga. E aí qualquer dúvida você me pergunta, mas pode seguir. E eu acho que, de fato, foi rápido essa adaptação, assim, 2 semanas. É bem rápido, assim. Porque tem que entender realmente do produto, né? Nossa, muito, tem mas que foi estudar. muito estudo, né? Porque fui entendendo que os clientes perguntavam era meio recorrente. Aí fui fazendo meio que um dashboard ali de tipo, geralmente a primeira pergunta é essa. Se ele responder isso, vai pra isso. Se ele responder isso, então comecei a criar um padrão de perguntas e respostas ali que me nortearam muito. E foi mais tranquilo pra mim, né? Assim, uma pergunta mais diferentona, ela vinha com muito menos frequência do que a pergunta recorrente. Então eu comecei a fazer esse dashboard aí e consegui me deslanchar, assim. Esse mapeamento de perguntas recorrentes, objeções recorrentes é muito bom. Porque quando você trabalha, você atende mais ou menos o mesmo perfil de pessoas, né? Então, as dúvidas, assim como as dores, vai ser praticamente, entre aspas, igual ali, né? Não vai ter tanta diferença, assim, de um para outro. As Sim. perguntas, o que você tem que falar, assim. Ô, Lu, agora me conta um pouquinho sobre algum desentendimento que você teve com algum chefe seu e o que aconteceu. Tá. Eu vou falar de uma coisa mais recente, assim. Eu tava atendendo no WhatsApp Business, né? Da Magenta e tal, no celular deles. Enfim, acho que era uma sexta-feira à noite, um sábado pela manhã, que o cliente tava ensandecido ali, me perguntando coisas e eu respondendo. Aí fiz isso no final de semana. Aí no outro cliente veio, final de semana, aí eu, tem nada não, vou responder. E aí a minha chefe falou comigo, assim, com uma forma de chamar atenção, né? E tá certa, em relação a manter os horários padrão para trazer essa seriedade para a empresa, e que ela não queria que eu ficasse, de fato, full time trabalhando, para que eu tivesse meus momentos de descanso, respeitasse isso. Então, que ela não queria de forma alguma mais que eu visse o telefone aí 6, 7 da manhã, quando eu acordasse para ir pra academia, que era para respeitar meu horário de atendimento, que não era para mexer no final de semana, enfim. E aí, assim, é aquela coisa, né? A gente precisa trazer essa seriedade para tudo que a gente faz. É bom para mim e é bom para ela. É bom que eu mantenha o meu horário e mantenha, né, tenha essa regra, e que ela também se resguarde de que eu não trabalho fora do meu período, para que eu não possa também, né, colocá-la na justiça, algo do tipo, para que eu não precise também trazer essa falta de seriedade para o cliente,
que ele entenda que a gente trabalha em horário comercial, de segunda a sexta, enfim. Então, foi uma série de fatores que a gente conversou e eu compreendi, eu entendi que era o momento mesmo de não ultrapassar as coisas. Eu acho que eu tinha que dar uma freada, reconheci, né, assim, essa minha falha e pedi desculpas, falei que não ia se repetir mais. Ela falou que tudo bem, que era realmente para que a gente pudesse trabalhar de uma forma mais tranquila daqui pra frente, não precisasse mais ter esses ajustes. Então, foi uma chamada, assim, uma puxada de orelha, que eu acho que ela teve toda a razão, mas que no final deu tudo certo. Eu acho que foi pro meu bem, pro bem da empresa, e tá tudo certo. Vendedor tem muito disso. Se não tiver separado e sair de perto, toda hora olha o WhatsApp para ver se Toda algum hora. cliente Porque por mais que respondeu. seja outro telefone, né? Enfim, às vezes eu tô de bobeira, eu falo, o que custa? Não é nada, às vezes o cliente tá com o pezinho no fechamento, O assim. que custa? Mas Ele fala, vai não, esperar vou o final de semana fechar. inteiro? Vai nada, vou já fechar logo. Então, assim, ela pegou no meu pé e eu acho que ela tem razão. Acho que eu aprendi isso, assim, respeitar os horários para que o cliente sinta essa seriedade, né? Não é uma máquina que tá do lado de cá. Na verdade, são pessoas também. Então, enfim. É preciso ter os momentos de descanso, Sim. de se desligar um pouquinho. É muito importante, até para ter energia, tá com energia boa para trabalhar, né? Total. Agora, cita para mim, Lu, 2 pontos fracos do seu chefe anterior. Pode ser da chefe que você tá hoje ou de algum outro que você acredita que tinha algum ponto fraco. Tá. Eu acho que o ponto fraco da Marcela, que eu trabalho atualmente, é essa capacidade, essa falta de ambição, tipo assim, de querer crescer mais a empresa. Ela tá satisfeita com o que a gente tá construindo agora, tá feliz, mas eu não vejo ela, sabe, querendo um próximo nível. Então, acho que essa falta de ambição pro próximo nível é um problema negativo pra empresa, né, que quer crescer. E também uma coisa que ela costuma fazer, que é não se desgarrar das funções. Por exemplo, são 6 braços na empresa. Ela quer dar conta de todos eles, porque por mais que tenha as pessoas, ela quer estar supervisionando tudo a todo instante, então ela fica muito sobrecarregada e eu acho que isso atrapalha o desempenho dela como dona, que é de observar as falhas, de saber o que tá errado, de fazer um treinamento. Ela não tem tempo pra isso, porque ela quer tá dando conta de tudo, não quer desgarrar da função, mesmo sabendo que tem as profissionais pra fazer isso e que fazem muito bem. Então, acho que são 2 defeitos que atrapalham o crescimento da empresa. Sim, o gestor ele tem que estar focado em gestão. Uhum. Não pode ficar descendo para operação, porque senão a parte de gestão fica um pouco comprometida, né? E aí ela fala, mas eu não posso sair meu sonho é sair da operação, mas eu não consigo sair ainda, porque senão, aí fica dando algumas desculpas, mas de fato, eu acho que ela não quer sair, porque ela gosta muito. Ela tem um apego, né? Ela gosta muito, ela fundou a empresa trabalhando sozinha, né? E aí depois ela foi trazendo braços, mas... Enfim, hoje a empresa já é bem estruturada, os processos são bem otimizados e ela ainda assim não consegue se desgarrar disso. Então, ela participa das produções, ela participa de call, ela quer estar comigo, ela quer estar com a direção de arte, ela quer um monte de coisa. Ela quer saber de tudo que tá acontecendo. Isso, e aí ela fica meio zureta. Às vezes ela fala, vontade de desligar meu celular. Claro, porque ela quer saber de tudo, então todo mundo tá mandando um monte de informação pra ela, né? Então é complicado. Sim, é importante o gestor, ele constrói ali a operação, põe pessoas boas para dentro e ele vai sair aos poucos para cuidar da gestão, para fazer a empresa crescer, né? Isso mesmo. Agora, cita para mim, Lu, 2 vezes que algum supervisor, algum superior seu criticou você. A Marcela, nesse quesito do horário, de respeitar o horário. E outra vez, foi uma das primeiras vezes, acho que se não a primeira. Quando eu entrei pra vaga, era de atendimento, vendas, né? E marketing. E eu tava me desenvolvendo nessa área de marketing, enfim. E ela sempre forçando mais essa parte do marketing do que do atendimento, do comercial, que eu nem sabia que eu gostava tanto. E aí, teve um dia que ela falou assim, Lud, mas eu não tô entendendo. Você entrou pra uma área mais voltada pro marketing, pra gente fazer mais social media, mais essas coisas, e você
tá indo pro outro lado. Foi, tipo assim, uma crítica, né? Tipo, não tô te entendendo, você tá indo pro outro rumo. E aí foi quando eu falei, eu acho que eu nem gosto tanto assim do marketing direto. Eu gosto mais do comercial, eu me desenvolvi mais vendedora, mais comunicativa. Eu adoro me conectar com pessoas, então eu acho que eu tava querendo ir pro ramo errado, só por obrigação, mas na verdade eu adoro o comercial. Aí ela, meu Deus, eu não acredito, a gente tá dando murro em ponto de faca, porque se você gosta disso, vamos migrar você totalmente pra isso. É o que você é boa, é o que eu gosto também que você faça, vamos chamar outra pessoa pra fazer o marketing. E aí tudo ficou mais claro. Então, através de uma crítica, eu tive coragem de falar realmente o que eu tava sentindo, a minha vontade de ficar full time no comercial, assim. E foi quando a gente conseguiu ainda mais deslanchar, né? Porque eu tava dividida em duas funções e uma eu não gostava muito. Então, me colocou full nessa que eu fico satisfeita hoje. Ou ela perdeu um social media e ganhou uma vendedora. Exato. Foi uma boa troca, né? Foi, eu acho que foi a melhor troca que ela fez, viu? Show. Ô, Lud, nosso bate-papo ele se encerra por aqui. Perfeito. Eu quero te agradecer muito por esse tempo que você tirou para conversar comigo. Você é uma pessoa super comunicativa, alegre, gostei muito do nosso bate-papo. Tem características de ótimos vendedores. E assim, eu não tenho ainda certeza se você tem realmente o perfil que a gente está buscando para a vaga do Guilherme e do Rodrigo, apesar de que você demonstrou que sim, você tem habilidades de vendas, é uma pessoa comunicativa. Mas eu ainda não estou muito confiante que a pessoa que a gente está buscando para a vaga deles é você, assim. Tá joia. Assim, se você puder me dizer o que falta, o que precisaria aprimorar, eu estou disposta, estou, né, assim, sempre querendo aprender e buscar melhorar. Então, eu posso me desenvolver em outras áreas também, se vocês acharem que faz sentido. Mas é isso. Show. Lud, eu vou passar pro Guilherme. O Guilherme vai assistir a entrevista, eu vou passar os feedbacks para ele, tá? Okay. E até na semana que vem, eu te dou um posicionamento. Caso você passe, o próximo passo é fazer uma call com o Guilherme, para ele te conhecer. E aí, provavelmente pela agenda dele, na quarta, quinta-feira. Aí eu entro em contato contigo para poder te dar um feedback, tá bom? Tá bom. Você dá o feedback positivo ou negativo, certo? Sim, eu entro em contato em caso dos dois, tá? Tá bom. Muito obrigada, Thaís. Obrigada pelo seu tempo também, viu? Bom trabalho. Nada, Lud. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra você também.